expressando a raiva plenamente. O assunto da raiva nos oferece uma oportunidade única de aprofundar nosso entendimento sobre a comunicação não violenta. A expressão da raiva revela claramente as diferenças entre a CNV e outras formas de comunicação. Matar pessoas é superficial demais. Matar, espancar, culpar e ferir os outros, física ou mentalmente, são expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Se estivermos verdadeiramente com raiva, queremos uma maneira muito mais poderosa de nos expressar. Para muitos grupos oprimidos e discriminados com os quais trabalho, essa compreensão traz alívio. Esses grupos frequentemente desconfiam do termo comunicação não violenta ou da palavra compaixão, pois muitas vezes foram forçados a sufocar sua raiva e aceitar o status quo. Eles veem sua raiva como uma qualidade indesejável que precisa ser eliminada. No entanto, a CNV não nos encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim a expressar sua essência de forma completa e de todo o coração, distinguindo estímulo e causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem. O primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Precisamos nos livrar de pensamentos como essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. Esse tipo de pensamento nos leva a expressar nossa raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. O comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Para ilustrar essa distinção, compartilho um exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era mostrar aos prisioneiros que haviam se comportado de modo violento como expressar completamente sua raiva, em vez de matar, espancar ou estuprar outras pessoas. Durante um exercício que pedia que eles identificassem o estímulo para sua raiva, um prisioneiro escreveu: 3 semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então, pedi a ele que identificasse a causa de sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer, ele exclamou. Fiquei com raiva porque eles não responderam a meu pedido. Ao igualar estímulo e causa, ele acreditava que o comportamento das autoridades da prisão era a causa de sua raiva. Esse é um hábito fácil de adquirir numa cultura que usa a culpa como meio de controlar as pessoas. Nessas culturas, torna-se importante enganar as pessoas para que elas pensem que podemos fazer os outros se sentirem de determinada maneira. Para motivar pela culpa, misture estímulo e causa. Quando a culpa é uma tática de manipulação e coerção, é útil confundir estímulo e causa. Crianças que ouvem mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins são levadas a acreditar que seu comportamento é a causa do sofrimento dos pais. A mesma dinâmica é observada entre parceiros íntimos. Fico realmente desapontada quando você não está aqui no meu aniversário. Nossa linguagem facilita o uso dessa tática indutora de culpa. Dizemos: você me faz ficar com raiva. Você me magoa fazendo isso. Estou triste porque você fez aquilo. Usamos nossa própria linguagem para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que os outros fazem. A causa da raiva está em nosso pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Então, qual é a causa da raiva? No capítulo 5, discutimos as 4 opções que temos quando confrontados com uma mensagem ou um comportamento de que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém culpado. Escolhemos brincar de Deus, julgando ou culpando a outra pessoa por estar errada ou merecer uma punição. Eu gostaria de sugerir que essa é a causa da raiva. Mesmo que de início não tenhamos consciência disso, a causa da raiva está localizada em nosso próprio pensamento. A terceira opção descrita no capítulo 5 é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Em vez de usarmos nosso raciocínio para fazer uma análise mental do que alguém fez de errado, optamos por nos conectarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que precisamos a cada momento. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos saber que a pessoa se importa conosco, podemos nos sentir magoados. Se, em vez disso, nossa necessidade é passar o tempo de forma útil e construtiva, podemos nos sentir frustrados.
Mas se por outro lado, precisamos mesmo é de meia hora de solidão calma, podemos nos sentir gratos pelo atraso da pessoa e ficar satisfeitos com isso. Assim, não é o comportamento das outras pessoas, e sim nossas próprias necessidades que causam nossos sentimentos. Quando estamos conectados a nossas necessidades, sejam elas de encorajamento, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca ficamos com raiva. A raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados de nossas necessidades. Ela indica que acionamos nossa cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de nos concentrarmos em quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, de nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos escolher a qualquer momento fazer brilhar a luz da consciência nos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo a raiva. Estamos vendo como a raiva simplesmente não acontece a cada momento em que estamos plenamente presentes com os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Quando julgamos os outros, contribuímos para a violência. Mas você me perguntará, não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável? Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e irrefletida do ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Use a raiva como um chamado de despertar. Vejo toda raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores de violência. No âmago de toda raiva está uma necessidade que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um despertador para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida e que estamos pensando de maneira tal que torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência dessa nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas, em vez de atender a nossas necessidades. Em vez de entrarmos em justa indignação, recomendo que nos conectemos com empatia a nossas próprias necessidades ou as dos outros. Isso pode exigir uma grande prática, em que repetidas vezes substituímos conscientemente a frase "estou com raiva porque eles" por "estou com raiva porque estou precisando de". A raiva nos rouba energia ao dirigi-la para ações punitivas. Certa vez me ensinaram uma lição notável, quando eu trabalhava com alunos de um formatório infantil em Wisconsin. Em 2 dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez, levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre 2 alunos. Fiquei tão irado que tive de me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei situação semelhante. Fui atingido no mesmo nariz, e portanto com mais dor física, contudo sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que em minha mente eu havia rotulado a primeira criança como um moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo que seu cotovelo atingisse meu nariz. E quando isso aconteceu, já não era mais simplesmente um cotovelo atingindo meu nariz. Era. Aquele moleque mal-criado não tinha o direito de fazer isso. Fiz outro juízo da segunda criança. Via como uma criatura comovente. Já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança, embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais gravemente no segundo dia, não senti raiva nenhuma. Eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva. Estímulo versus causa. Implicações práticas. Enfatizo a distinção entre causa e estímulo por razões práticas e táticas, além de filosóficas.
Gostaria de ilustrar esse ponto voltando a meu diálogo com John, o prisioneiro sueco. John, 3 semanas atrás, fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam a meu pedido. Então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer. Eles não responderam a meu pedido. Espere aí. Em vez de dizer, estou com raiva porque eles... Pare e tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. Não estou dizendo nada a mim mesmo. Pare, vá devagar. Apenas escute o que está acontecendo dentro de você. Estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito por seres humanos. Eles são um bando de burocratas frios e sem alma que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de... Obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. Mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Não estou dizendo que há algo de errado em pensar dessa maneira. Observe que se eu disser que há algo de errado com você por pensar dessa maneira, estarei pensando da mesma maneira a respeito de você. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocratas sem alma, ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, é esse tipo de pensamento de sua parte que faz com que você sinta muita raiva. Concentre sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? Depois de um longo... Marshall, eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o tiver, com tanta certeza quanto o fato de que estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Agora que sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? Com medo. Quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva cede lugar a sentimentos que servem à vida. Agora, coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender a minhas necessidades se eu vier até você dizendo: "Ei, realmente preciso desse curso e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir", ou se eu o abordar enxergando em você um burocrata sem rosto. Mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha minhas necessidades atendidas? John olha fixamente para o chão, sem dizer nada. Ei, cara, o que está acontecendo? Não posso falar sobre isso. Parte 1. A origem da violência. A violência muitas vezes nasce da crença de que outras pessoas são responsáveis por nosso sofrimento e, portanto, merecem ser punidas. Essa ideia é ilustrada pela experiência de John, que, após uma aula, lamentou não ter aprendido antes o que foi ensinado, pois acredita que teria evitado a morte de seu melhor amigo. A ilusão de que nossa dor é causada pelos outros leva à violência. Parte história do filho. Uma situação cotidiana exemplifica essa dinâmica. O autor narra um episódio em que seu filho Brett pegou uma moeda sem permissão. Ao invés de rotular Brett como mentiroso, o autor escolheu empatizar com ele, compreendendo seus sentimentos e necessidades. Isso aumentou as chances de uma conexão emocional e atendimento mútuo das necessidades, evitando julgamentos que poderiam criar uma profecia autorrealizável de desonestidade. Parte 3. As 4 opções diante de mensagens difíceis. Quando confrontados com mensagens difíceis, temos 4 opções. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. Parte 4. Julgamentos e profecias autorrealizáveis. Os julgamentos negativos que fazemos dos outros, como os considerarmos maus ou gananciosos, muitas vezes resultam em menos interesse nas nossas necessidades. Por exemplo, um executivo dificilmente atenderá a um pedido ambiental se for abordado com acusações e julgamentos. Embora possamos conseguir que outros satisfaçam nossas necessidades através do medo ou culpa, essa abordagem aumenta a violência e a defensividade a longo prazo. Parte 5. Expressando a raiva construtivamente. Para expressar a raiva de forma construtiva. 1. Pare e respire. 2. Identifique os pensamentos que julgam os outros. 3. Conecte-se com suas próprias necessidades. 4. Expresse seus sentimentos e necessidades não atendidas. Por exemplo, ao sentir raiva devido a um comentário racista, ao invés de julgar, devemos reconhecer a necessidade subjacente de inclusão e igualdade e expressar isso de forma honesta e vulnerável.
Parte 6. Oferecendo empatia primeiro. Geralmente, antes de esperarmos que os outros se conectem com nossos sentimentos e necessidades, precisamos oferecer empatia primeiro. Isso é especialmente importante em situações de conflito, como ilustrado pelo autor ao relatar uma conversa com alguém com fortes crenças raciais. Conclusão: escuta e reciprocidade. Quanto mais escutamos os outros, mais eles nos escutam. A empatia abre caminho para a conexão genuína e a resolução pacífica de conflitos. Esses princípios, baseados na comunicação não violenta de CNV, promovem a compreensão mútua e a transformação de conflitos através da empatia e da expressão honesta de sentimentos e necessidades. Para uma leitura clara e envolvente, vamos dividir o texto em seções, com ênfase nas ideias principais, pausas estratégicas e entonações variadas. Aqui está uma sugestão. A violência vem da crença de que as outras pessoas nos causam sofrimento e, portanto, merecem ser punidas. 3 horas depois, John se aproximou de mim e disse: Marshall, eu queria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou esta manhã. Eu não teria matado meu melhor amigo. Toda a violência resulta de as pessoas se iludirem, como aquele jovem prisioneiro, e acreditarem que sua dor se origina dos outros, e que, portanto, eles merecem ser punidos. Uma vez vi meu filho mais novo pegar uma moeda de 50 centavos do quarto de sua irmã. Eu disse: Brett, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso? Eu não peguei dela, ele respondeu. Agora eu tinha de encarar minhas 4 opções. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso, o que, entretanto, teria trabalhado contra o atendimento de minhas necessidades, uma vez que julgar outra pessoa diminui a probabilidade de que nossas necessidades venham a ser atendidas. A decisão sobre onde concentrar minha atenção naquele momento era crucial. Se eu fosse julgá-lo um mentiroso, isso me levaria numa direção. Se eu interpretasse que ele não me respeitava o bastante para me dizer a verdade, isso teria apontado para outra direção. Entretanto, se eu entrasse em empatia com ele naquele momento, ou expressasse sem máscaras o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de ter minhas necessidades atendidas. Temos 4 opções quando escutamos uma mensagem difícil. 1. Culpar a nós mesmos. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. A maneira pela qual expressei minha escolha, que acabou se revelando útil nessa situação, não foi tanto pelo que eu disse, mas pelo que eu fiz. Em vez de julgá-lo como mentiroso, tentei escutar seus sentimentos. Ele estava com medo, e sua necessidade era se proteger contra uma punição. Ao entrar em empatia com ele, tive a chance de fazer uma conexão emocional a partir da qual poderíamos ambos ter nossas necessidades atendidas. Entretanto, se eu tivesse abordado do ponto de vista de que ele estava mentindo, mesmo que eu não tivesse expressado isso de viva voz, seria menos provável que ele se sentisse seguro ao expressar a verdade sobre o que acontecera. Eu teria então me tornado parte do processo. Pela própria atitude de julgar outra pessoa mentirosa, eu estaria contribuindo para criar uma profecia que acarretaria a própria concretização. Os julgamentos dos outros contribuem para criar profecias que acarretam a própria concretização. Gostaria de sugerir que, quando nossa cabeça está cheia de julgamentos e análises de que os outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores, que valorizam os lucros mais do que a vida, ou se comportam de maneira que não deveriam, poucos deles estarão interessados em nossas necessidades. Se desejamos proteger o meio ambiente e procurarmos um executivo de grande empresa com uma atitude de, sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar da Terra dessa maneira, reduzimos drasticamente nossas chances de ter nossas necessidades atendidas. É raro o ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando as expressamos por meio de imagens de quanto ele está errado. É claro que podemos ter sucesso em utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam a nossas necessidades. Se elas se sentirem amedrontadas, culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível ganhar dizendo às pessoas o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que cada vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência no planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro.
Quanto mais as pessoas ouvirem culpa e julgamentos, mais defensivas e agressivas elas se tornarão, e menos se importarão com nossas necessidades no futuro. Assim, mesmo que nossa necessidade atual seja atendida, que as pessoas façam o que queremos, pagaremos por isso mais tarde. 4 passos para expressar a raiva. 1. Parar. Respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. 3. Conectar-nos a nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente nossa raiva realmente requer de concreto. O primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. Abstemo-nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Simplesmente ficamos quietos. Então, identificamos os pensamentos que estão gerando nossa raiva. Por exemplo, suponhamos que ouvimos uma frase que nos faz acreditar que fomos excluídos de uma conversa por causa de nossa raça. Percebemos nossa raiva, paramos e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir daquela maneira. Ela está sendo racista. Sabemos que todos os julgamentos desse tipo são expressões trágicas de necessidades não atendidas, de modo que passamos à etapa seguinte e nos conectamos com as necessidades por trás desses pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, a necessidade pode ser de inclusão, igualdade, respeito ou conexão. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva, mas esta já se transformou em necessidades e em sentimentos relacionados a elas. Entretanto, articular esses sentimentos pode exigir um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer às pessoas, isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim, mas descer até o nível dos sentimentos e necessidades mais profundos por trás de uma frase como essa pode ser muito assustador. Para expressar plenamente nossa raiva, podemos dizer à pessoa: quando você entrou nessa sala, começou a conversar com os outros, não falou nada comigo, e então fez um comentário sobre brancos. Fiquei realmente enojado e muito assustado. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando digo isso. Oferecendo empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso que haja mais uma etapa antes que possamos esperar que a outra parte entre em conexão com o que está acontecendo dentro de nós. Uma vez que é comum que os outros tenham dificuldades para receber nossos sentimentos e necessidades em tais situações, precisaremos primeiro oferecer nossa empatia a eles, se quisermos que nos escutem. Quanto mais empatia tivermos com relação ao que os leva a se comportarem de maneira que não atenda a nossas necessidades, mais provável será que eles consigam dar reciprocidade mais tarde. Quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando em CNV com pessoas que abrigam crenças fortes sobre raças e grupos étnicos específicos. Certa manhã, fui apanhado num aeroporto por uma van que me levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista pelo alto-falante: apanhar o Sr. Fishman na sinagoga da avenida principal. O homem a meu lado na van murmurou: esses judeus acordam bem cedo para arrancar o dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos, saiu fumaça de minhas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer agredir fisicamente essa pessoa. Agora respirei fundo algumas vezes e então dei a mim mesmo alguma empatia pela mágoa, medo e fúria que estavam fervendo dentro de mim. Cuidei de meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do passageiro ao lado, nem da afirmação que ele fizera. Seu comentário havia deflagrado um vulcão dentro de mim. Mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele acabara de pronunciar. Recostei-me no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora por si mesmos. Até saboreei a imagem de mim mesmo efetivamente agarrando sua cabeça e esmagando-a. Mantenha-se consciente dos sentimentos violentos que surgem em sua mente, sem julgá-los. Tendo dado a mim mesmo essa empatia, pude então concentrar minha atenção na natureza humana por trás da mensagem daquele homem. Após o que as primeiras palavras a saírem de minha boca foram: você está sentindo. Tentei entrar em empatia com ele, escutar seu sofrimento. Por quê? Porque eu queria enxergar a beleza que havia nele,
e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentira quando ele fez seu comentário. Eu sabia que não receberia esse tipo de compreensão se houvesse uma tempestade se armando dentro dele. Minha intenção foi me conectar a ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele, que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que se eu conseguisse oferecer minha empatia, ele seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas más experiências com judeus. Ele me encarou por um momento. Sim, essa gente é asquerosa, eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz transações financeiras com eles? Quando escutamos os sentimentos e necessidades da outra pessoa, reconhecemos nossa humanidade em comum. Isso mesmo, ele exclamou, continuando a emitir mais julgamentos, enquanto eu escutava os sentimentos e necessidades por trás de cada um deles. Quando concentramos nossa atenção nos sentimentos e necessidades das outras pessoas, percebemos nossa humanidade em comum. Quando escuto que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho a necessidade de me proteger, e que também sei como é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade de nossa experiência. Tive um enorme conflito com o que se passava em sua cabeça, mas aprendi que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam. Especialmente com pessoas que têm esse tipo de pensamento, aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração e não caindo nas armadilhas do que está em sua cabeça. Aquele homem continuou despejando sua tristeza e frustração. Antes que eu percebesse, ele já acabara com os judeus e passara para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase 10 minutos que eu apenas escutei, ele parou, ele sentira que fora compreendido. Então eu o deixei saber o que se passava dentro de mim. Sabe, quando você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração, tristeza, desânimo, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve, e porque queria que você tivesse tido o tipo de experiências que eu tive. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Olha, não estou dizendo que todos eles são... Desculpe, espere um pouco, espere. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Do que você está falando? O que precisamos é que a outra pessoa escute verdadeiramente nosso sofrimento. Deixe-me repetir o que estou tentando dizer. Eu realmente gostaria que você apenas escutasse a dor que sinto quando ouço suas palavras. É realmente importante para mim que você escute isso. Eu estava dizendo que sinto uma profunda tristeza, porque minhas experiências com judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes das que você descreveu. Poderia agora me contar o que você me ouviu dizer? Você está me dizendo que não tenho direito a falar da maneira que falei. Não. Gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu realmente não quero culpar você. Não tenho nenhuma vontade de culpar você. As pessoas não escutam nossa dor quando acham que têm culpa de algo. Minha intenção era desacelerar a conversa, porque, em minha experiência, sempre que as pessoas ouvem qualquer grau de culpa, elas deixam de escutar nossa dor. Se aquele homem dissesse aquelas coisas que eu disse foram terríveis, foram comentários racistas, ele não teria escutado minha dor. Se as pessoas acharem que fizeram algo de errado, então elas não terão compreendido plenamente nossa dor, avançando em nosso próprio ritmo. Culpa e empatia. Eu não queria que ele ouvisse culpa, porque queria que soubesse o que havia acontecido no meu coração quando ele fez seu comentário. Culpar é fácil. As pessoas estão acostumadas a ouvir culpa. Às vezes elas concordam com ela e se odeiam, o que não as impede de voltarem a se comportar da mesma maneira. E às vezes nos odeiam por chamá-las de racistas ou do que quer que seja, o que também não impede seu comportamento. Se sentimos a culpa entrando em sua mente, como senti na van, podemos precisar ir mais devagar, recuar e ouvir a dor delas um pouco mais, avançando em nosso próprio ritmo. Provavelmente, a parte mais importante do aprendizado de como viver o processo que estamos discutindo é avançarmos em nosso próprio ritmo. Podemos nos sentir estranhos ao nos desviarmos dos comportamentos habituais que nosso condicionamento tornou automáticos.
Mas se nossa intenção é viver a vida conscientemente em harmonia com nossos valores, então teremos de avançar em nosso próprio ritmo. Um amigo meu, Sam Williams, escreveu os componentes básicos do processo num pequeno cartão que ele usava como cola no trabalho. Quando o chefe o confrontava, Sam parava, consultava o cartão em sua mão e dava a si mesmo um tempo para se lembrar de como responder. Quando perguntei se os colegas o estavam achando um pouco estranho, sempre olhando para sua mão e demorando tanto tempo para formar suas frases, Sam respondeu: Na verdade, não demora tanto tempo assim. Mas, mesmo que demorasse, ainda valeria a pena. Para mim, é importante saber que estou respondendo às pessoas da maneira que realmente desejo. Em casa, ele foi mais aberto e explicou à esposa e aos filhos por que estava se dando ao trabalho de consultar o cartão. Sempre que havia uma discussão na família, ele sacava o cartão e demorava um tempo antes de responder. Depois de mais ou menos um mês, ele sentiu-se seguro bastante para deixar o cartão de lado. Então, uma noite, ele e seu filho Scott, de 4 anos, estavam tendo um conflito a respeito da televisão e as coisas não estavam indo bem. Papai, disse Scott com urgência, pegue o cartão. Pratique traduzir cada julgamento numa necessidade não atendida. Para aqueles de vocês que desejam aplicar a CNV, especialmente em situações desafiadoras de raiva, sugiro o exercício a seguir. Como já vimos, nossa raiva vem de julgamentos, rótulos e acusações a respeito do que as pessoas deveriam fazer e do que elas merecem. Liste os julgamentos que flutuam com mais frequência em sua cabeça, usando como ponto de partida a frase: não gosto de pessoas que são. Reúna todos esses julgamentos negativos de sua cabeça e então pergunte a si mesmo: quando faço essa ideia a respeito de alguém, do que estou precisando e não estou obtendo? Dessa maneira, você estará treinando estruturar o pensamento em termos de necessidades não atendidas e não de julgamentos de outras pessoas. Vá no seu ritmo. A prática é essencial porque a maioria de nós foi criada, se não nas ruas de Detroit, em algum lugar apenas ligeiramente menos violento. Julgar e culpar se tornou natural para nós. Para praticar a CNV, precisamos prosseguir devagar, pensar cuidadosamente antes de falar e muitas vezes apenas respirar fundo e não falar nada. Tanto aprender o processo quanto aplicá-lo leva tempo. Culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Em vez disso, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os 4 passos para expressar a raiva são: 1. Parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Conectar-nos com nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entrar em empatia com a outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor quando nos expressarmos no passo 4. Precisamos avançar em nosso próprio ritmo, tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV. A CNV em ação. Um pai e um adolescente conversam sobre um assunto potencialmente fatal. Nesse episódio, Carlos, de 15 anos, pegou o carro de Jorge, um amigo da família, sem permissão. Ele saiu para se divertir com os amigos e devolveu o carro intacto à garagem, onde sua falta não havia sido notada. Entretanto, depois disso, a filha de Jorge, Eva, de 14 anos, que também tinha participado do passeio, contou ao pai o que tinha acontecido. Jorge então informou ao pai de Carlos que agora está abordando o filho. O pai começou recentemente a praticar a CNV. Fiquei sabendo que você, a Eva e o Ricardo pegaram o carro do Jorge sem pedir permissão. Carlos. Não, não pegamos. Não minta para mim. Isso só vai piorar as coisas. Ele então lembra de primeiro se conectar aos próprios sentimentos e necessidades para poder continuar conectado ao filho. Sente-se por um momento. Preciso pensar. Olhando dentro de si mesmo, ele vê quanto está com raiva e medo. Ele está com raiva porque está dizendo para si mesmo: Carlos deveria saber o que pode ou não fazer. E ele se tornou um mentiroso. Ele está com medo pensando em todas as consequências. Carlos, você está com medo de ser castigado se disser a verdade? É, você sempre pega tão pesado quando faço alguma coisa de que não gosta.
Você está dizendo que gostaria de receber compreensão e tratamento justo pelo que faz? Ah, claro. Parece que nunca recebo tratamento justo e compreensivo de você. Pai, silenciosamente para si mesmo. Rapaz, como fico com raiva quando ele diz isso? Ele não enxerga quanto me esforço. Eu realmente preciso de um pouco de respeito pelo quanto isso é difícil. E acho que também preciso que ele se importe um pouco pelo medo que estou sentindo. Parece que você acha que importa o que eu fiz. Você acha que eu não fui tratado com justiça? Você se importa em me tratar com justiça? Quando acontece alguma coisa, você só quer que alguém seja castigado. Além do mais, grande coisa. Mesmo que realmente tenhamos pegado o carro, ninguém se machucou e o carro está de volta ao lugar onde estava. Quero dizer, não é nenhum crime. Você tem medo de que haverá consequências drásticas se admitir ter pegado o carro e não acredita que será tratado com justiça? Sim. Dando um tempo em silêncio para aprofundar a conexão. Posso fazer você acreditar nisso? Prometa nunca mais me castigar. Consciente de que o castigo ajudará Carlos a desenvolver consciência das possíveis consequências de seu comportamento, mas apenas contribuirá para maior dissociação e resistência. Ele expressa disposição em concordar com o pedido de Carlos. Eu estaria disposto a esse acordo se você concordasse em continuar dialogando comigo. Conversarmos até eu estar convencido de que você tem consciência de todas as possíveis consequências de ter pegado aquele carro. Porém, no futuro, se acontecer de eu não ter certeza de que você enxerga o perigo potencial daquilo em que está se metendo, eu ainda poderei usar a força, mas só para proteger você. Uau, maravilha. É ótimo saber que sou tão estúpido que você tem que usar a força para me proteger de mim mesmo. Perdendo contato com suas próprias necessidades, em silêncio. Rapaz, há momentos em que eu poderia simplesmente matar o pirralho. Fico furioso quando ele diz coisas como essa. Realmente, parece que ele não se importa. Diabos, do que eu estou precisando agora? Preciso saber, já que estou me esforçando tanto que ele ao menos se importa comigo. Gritando com raiva. Carlos, quando você diz coisas como essa, eu fico realmente furioso. Estou me esforçando muito para ficar de lado nessa situação, mas quando você diz coisas como essa, olhe, preciso saber se você está sequer com vontade de continuar conversando comigo. Eu não ligo. Carlos, realmente quero escutá-lo. E não cair nos meus velhos hábitos de culpá-lo e ameaçá-lo sempre que alguma coisa me aborrece. Mas quando ouço você dizer coisas como é ótimo saber que sou tão estúpido no tom de voz que acabou de usar, é difícil me controlar. Você poderia me ajudar nisso? Quero dizer, se você preferir que eu escute você, em vez de culpá-lo ou ameaçá-lo. Senão suponho que minha outra opção é apenas lidar com isso da maneira que estou acostumado. E como é isso? Bem, no momento acho que eu estaria dizendo: Ei, você está de castigo por anos, sem televisão, sem carro, sem dinheiro, sem namoro, sem nada. Bem, então eu quero que você faça as coisas do jeito novo. Estou contente de ver que seu senso de autopreservação ainda está intacto. Agora preciso que você me diga se está disposto a ser um pouco mais honesto e vulnerável. O que você quer dizer com vulnerável? Significa que você me diz o que realmente está sentindo a respeito das coisas sobre as quais estamos conversando, e eu lhe digo o mesmo de minha parte. Você está disposto? Ok, vou tentar. Obrigado. Estou grato por sua disposição em tentar. Eu contei? O Jorge colocou a Eva de castigo por 3 meses. Ela não vai ter permissão para nada. Como você se sente a respeito disso? Cara, péssimo. Isso é injusto. Eu gostaria de ouvir mais sobre seus sentimentos a respeito disso. Eu lhe disse, é totalmente injusto. Percebendo que Carlos não está em contato com o que está sentindo, decide tentar adivinhar. Você está triste porque ela está tendo que pagar tão caro por um erro que cometeu? Não, eu não disse isso. Quero dizer, na verdade, o erro não foi dela. Ah, então você está chateado porque ela está pagando por algo que originalmente foi sua ideia? Bem, sim, ela fez o que eu disse para ela fazer. Parece que você está magoado por ver o tipo de efeito que sua decisão teve sobre a Eva. Mais ou menos isso. Carlinhos, realmente preciso. Bem, eu pensei no que poderia dar errado, sim. Acho que realmente pisei na bola.
Prefiro que veja a coisa como algo que você fez e que não saiu do jeito que queria. Mas eu ainda preciso ter certeza de que você tem consciência das consequências. Você poderia me dizer o que está sentindo nesse momento a respeito do que fez? Eu me sinto realmente estúpido, pai. Eu não queria magoar ninguém. Traduzi sentimentos e necessidades por trás dos julgamentos que Carlos faz de si mesmo. Então você está triste e arrependido pelo que fez? Porque gostaria que as pessoas confiassem que você não magoaria ninguém? Sim, eu não queria causar tantos problemas. Simplesmente não pensei nisso. Você está dizendo que gostaria de ter pensado mais a respeito e tido uma ideia melhor antes de agir? Sim. Bem, é reconfortante para mim ouvir isso. Para que as coisas fiquem bem de verdade com Jorge, eu gostaria que você fosse até ele e dissesse o que acabou de me dizer. Você estaria disposto a isso? Mas, pai, isso me dá medo. Ele vai ficar uma fera. Sim, é provável que fique. Essa é uma das consequências. Você está disposto a assumir a responsabilidade por seus atos? Gosto do Jorge. Quero que ele continue sendo seu amigo e aposto que você gostaria de manter sua amizade com a Eva. Não é verdade? Ela é uma das minhas melhores amigas. Então vamos vê-los? Ok, sim. Acho que sim. Você está com medo e precisa saber se estará seguro se for falar com ele? Sim. Iremos juntos. Estarei lá por você e com você. Estou realmente orgulhoso de você por estar disposto a isso.